Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que venceu o Coritiba por 3-0 e a imprensa esportiva repercutiu a vitória do Mengão. Vamos ver aqui a imprensa esportiva, os comentaristas, a Glenda, o Elias Júnior. O que será que ele falou do Flamengo hoje, hein? Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal da Band. Vamos lá para as informações do Flamengo. Brasileirão e confirmou a segunda colocação na tabela antes dessa parada para a Copa do Mundo. O Flamengo se despediu da torcida antes da parada para a Copa do Mundo com uma vitória tranquila sobre o Coritiba aqui no Maracanã. O jogo contou com uma presença ilustre. De férias no Brasil, o ex-técnico rubro-negro Jorge Jesus veio ao estádio acompanhar a partida. A vitória começou a ser construída logo aos 10 minutos do primeiro tempo. A defesa do Coritiba saiu jogando mal. Pedro estava esperto, tocou de letra e Samuel Lino aproveitou. A situação ficou ainda mais complicada para o Coxa aos 36 minutos, depois que Pedro Rocha foi expulso por uma entrada forte em Vitão. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza aplicou o cartão vermelho depois de ser chamado pelo VAR. No segundo tempo, o Flamengo ampliou. Aos 14 minutos, Samuel Lino bateu cruzado e Pedro apareceu na pequena área só para completar para o gol. E aos 25 minutos, Samuel Lino, que foi o grande nome da partida, fez mais um. Finalizou, a bola desviou e encobriu o goleiro Pedro Rangel. Com esse resultado, o Flamengo fica a 4 pontos do líder Palmeiras, pelo menos até a equipe paulista entrar em campo nesta rodada, neste domingo, diante da Chapecoense. Já o Coritiba desperdiçou a chance de entrar no G5, a zona de classificação para a Libertadores. Em termos de campeonato, com certeza queríamos ter mais pontos e esse era o objetivo. O último jogo com o Palmeiras voltamos a perder 3 pontos importantes, mas acho que em termos gerais estamos com 2 jogos para terminar a primeira volta. Se conseguirmos fazer 6 pontos, vamos para um nível já de uma primeira volta boa. Primeiro de tudo é a gente treinar muito bem. A gente ter, e acho que a gente vai ter um tempo adequado para recuperar, para fazer as férias, e um tempo adequado de preparação. E a possibilidade de fazer jogos treino minimizam muito o risco de um retorno já com lesão, né? Que foi o que aconteceu o ano passado. Então acho que isso está muito bem planejado e a gente está bem seguro dos efeitos positivos que isso vai nos proporcionar. Elias Júnior, tchan, 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 tchan. Cadê aquela música? Isso, é isso aí. Tchan, 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 tchan. Eu quero saber o seguinte, Jorge Jesus é uma sombra para o amigo Léo Jardim? Cara, eles são amigos, eles são muito amigos. Opa. Tem até um papo que foi o Jorge Jesus, que eu não sei se é verdade ou não, mas tem um papo que foi o Jorge Jesus que indicou o Leonardo Jardim em 2020. Mas ele nunca veio, né? Não, mas nunca veio, porque não deu, mas foi mesmo, foi de verdade. Bom, o Jorge Jesus indicou. O que eles são amigos, eles são porque eles são contemporâneos. Eles são parceiros de vida, academicamente ambos muito bem preparados, tanto o Jardim quanto o Jorge Jesus. Claro que o Jorge ganhou muito mais no Flamengo do que até aqui o Leonardo Jardim ganhou. A princípio, até por uma questão de tranquilidade do Jorge, que está super independente financeiramente e que quer treinar a seleção de Portugal. O grande objetivo da vida do Jorge Jesus não é treinar o Benfica, não é treinar... Claro que ninguém vai recusar nunca treinar o Real Madrid, mas o grande objetivo da vida dele é treinar a seleção de Portugal. E de acordo com como for a seleção de Portugal, agora comandada pelo Roberto Martínez, nessa Copa do Mundo, abre-se um flanco, porque Portugal chega com uma seleção incrível, incrível. Se Portugal não jogar tão bem quanto todo mundo imagina que ela tenha que jogar, e eu imagino que ela tenha que jogar também, o que vai acontecer? Abre-se uma vaga, e tem que ser uma vaga para português. E o português, para esse momento, mais qualificado, com mais nome, com mais histórico, é o Jorge Jesus. Então ele está entendendo. Por quê? Porque o Mourinho vai se acertar com o Real Madrid. Vai. A grande sombra para o Jorge na seleção portuguesa era o Mourinho. Só que o Mourinho vai se acertar com o Real. E você acertou com o Real, você não tem volta. Você vai ficar. Mesmo se for uma vaga para ser técnico da seleção portuguesa? Ninguém, Mourinho já disse isso. Pegando, você pega aí uma temporada inteira de seleção até a próxima Copa do Mundo. Você tem esse tempo para trabalhar. Você tem esse tempo para trabalhar, mas são 4 anos
anos longe do foco. O Mourinho já disse isso e eu tenho convicção de que é verdade. Ninguém abre mão de trabalhar e ninguém pede demissão do Real Madrid. Ninguém abre mão de trabalhar e ninguém pede demissão do Real Madrid. É o clube mais vitorioso, mais potente, mais virtuoso e mais bilionário do futebol mundial. Então, esse é o Real Madrid. O Mourinho vai pro Real Madrid. O Mourinho vai pro Real Madrid, a seleção portuguesa, se for bem, Martínez renova o contrato. Se for mal, aí abre-se um flanco para o Jorge Jesus. Ou seja, o próprio Jorge, ele está dizendo que quer treinar a seleção portuguesa. Agora, se ele não for para a seleção de Portugal, aí pode colocar todos os guarda-sóis possíveis e imagináveis, porque ele vai ser treinador do Flamengo. Dependendo, né? Dependendo do Leonardo Jardim. Dependendo do Leonardo Jardim, dependendo do que aconteça após Copa do Mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, hora de acelerar com a... Salud. Quem, Diegão? Que momento. Mister, ei, deixa eu te falar. Dá tempo ainda se a gente voltar? Esse time aqui. Deixa eu ver esse jogador aqui, esse atleta. Se você... Este é o melhor time que eu tive na minha vida. Incrível, pá. Com esse treinador dá pra nós voltarmos agora. Voltarmos... Tá valendo? Quem tá aí? O Jeba. É vídeo? Tá no vídeo. Esta é a equipa de Vitória. Eu acho interessante ver como a gente observa alguns jogadores, depois da não convocação, se abatem. O Pedro, depois da não convocação, ele poderia estar nessa lista da Copa do Mundo. Eu não sei se é assim, até loucura, pode ser que a gente possa falar isso, né? Mas ele tá até melhor, cara. Ele tá jogando muito, ele tá fazendo gols mais confiante. Não se abateu, né, Rafa? Não, ele está jogando mais agora do que estava proporcionalmente em relação ao período de esquenta, né, de expectativa para a lista definitiva. Ele soube que estava entre os 55 nomes da pré-lista e a partir daquele momento ele começou a jogar mais. E aí ele não ficou na lista definitiva e está jogando mais ainda. O Pedro é um jogador que precisa muito de duas coisas, né? Confiança, porque ele tem uma tendência, quando as coisas não estão indo muito bem, a ter um abalo comportamental. O psicológico dele não parece muito estruturado para essas situações. Ele precisa de confiança, de injeção de confiança, e precisa estar bem fisicamente, né? Curado das lesões, numa condição física plena, de competitividade. Quando ele tem os dois aspectos numa plenitude, ele consegue ter um desempenho técnico em campo superior à grande média de atacantes da América do Sul e, quiçá, do mundo. Ele domina todas as características, ou praticamente todas, que são exigidas, que são cobradas do centroavante. Teve um lance no primeiro tempo, não sei se os amigos perceberam, que tem uma disputa aérea com o Vitão, a bola sobra para ele tem dois marcadores, ele dá um calcanhar, buscando um espaço para o lado esquerdo de alguém que viesse no facão. Ninguém acompanhou. O que ele pensou? Se tem dois aqui em cima de mim, alguém está solto. Se eu estou olhando à direita aqui, não vejo ninguém chegando, tem alguém do outro lado. Ele pimba, meteu o calcanhar, ninguém fechou para poder concluir a jogada. Ele tem muita inteligência, né? Domina muito bem a função do centroavante. E quando o Leonardo Jardim fala sobre ter um jogador meio Pedro, meio Bruno, é porque ele não quer um cara de explosão, ou basicamente de explosão, ou um cara que é definidor, letal, o cara que tem recursos para finalizar. Ele quer o cara que seja o 8,5 ou o 9,5. O cara que possa fazer, se necessário for, uma dupla de ataque com o Pedro, ou de repente fazer uma função de aproximação. O Flamengo vai ter dificuldades, porque esse tipo de jogador, além de ser raro no mercado, os bons já estão bem empregados, né, Edu? Ô, Léo, o Pedro é o centroavante em atividade, é o melhor centroavante de atividade no Brasil? No Brasil? É. No Brasil é. Futebol brasileiro? No Brasil é. No Brasil é. Tem outros ótimos nomes, tem Caio Jorge, tem Yuri Alberto, tem jogadores... Flaco Lopes. Do Grêmio também, né? O do Grêmio. O Carlos Vinícius, né? O Flaco Lopes eu não o considero um centroavante típico, um 9-9, né? Um jogador que tem outras características muito boas. Mas
O que eu gosto, e concordo com o Rafa, assim, ele tá até melhor do que antes da convocação. Pois é. Impressiona. E assim, cara, a gente não espera que ninguém se lesione, mas tudo pode acontecer. O que ele pode fazer, assim, até a véspera da estreia, se precisar, ele ainda tá disponível, né? Então, isso não tem que ser a motivação absoluta da vida dele, né? Ele tem que ajudar o Flamengo, ele tá ajudando o Flamengo. Pega a jogada do primeiro gol, cara. A maioria dos jogadores, ele tenta dominar aquela bola. Exatamente. Ele só mete um toque de letra ali no Samuel e um abraço, né? Ele é muito bom jogador. Muito jogador. inteligente, muito técnico, sabe? Domina todos os fundamentos. Então é um jogador muito acima da média. Se você é armador, você ia adorar jogar com ele, né, Silas? Ele ia fazer mais gols ainda do que ele tá fazendo. Exatamente, grande Silas, é verdade. Careca. Careca, Miller. O Careca, você sabe, Silas, o Careca já me era ligou hoje, bom. tá na Itália, faz acho que uns 10 dias já me ligou. O Careca, ele era bom, mas ele ficou ótimo porque você jogava com ele. O Pita, o Sidney, eu e o Bernardo, né? A gente fazia todo o trabalho ali, sujo ali, né? Pra fazer o Pra Careca. chegar nele. Ô Edu, deixa eu falar uma coisa a respeito do Pedro. O Pedro, ele, a exemplo do Gerson, ele não teve o Gerson que hoje está no Cruzeiro, o canhoto que era do Flamengo, né? O Gerson no Flamengo, ele fazia chover. Depois ele vai para fora por isso, por ter feito chover no Flamengo, mas lá fora não conseguiu ter o mesmo desempenho. Mudou de clubes, mudou de país, inclusive, né? O Pedro, ele vai para fora também e também não tem essa mesma, sabe? Não apareceu tão bem lá fora como ele aparece aqui. E na seleção, ele teve o Richarlison primeiro. Por estar jogando na Europa, o Richarlison teve sempre uma preferência, mesmo não estando bem. Quando teve o problema lá, que ele ficou meio depressivo, aquela coisa toda. Quando sai o Richarlison, o Pedro começa a aparecer um pouquinho e aparece o João Pedro, do Chelsea. Vem lá do time que ele jogava, vem pro Chelsea, de repente o João Pedro começa a cair, aparece o Igor Thiago. E aí ficou difícil pro Pedro. Então, ir nos jogos da seleção, um que subiu, foi pra França, que é o Hendrick, voltou com tudo agora. Jogando pelo Lyon. Então, assim, isso foi distanciando o Pedro da seleção brasileira e até o Paquetá, que de um momento para outro, por conta do passado dele na seleção, eu não acho que ele foi convocado por aquilo que ele está jogando agora, o Paquetá. Eu acho que ele foi convocado pelo passado dele na seleção, pelo que fez na Copa do Mundo. Então, e o Pedro acabou ficando preterido, né? Mas eu acho que a gente está bem servido na seleção hoje, mesmo não tendo o Pedro lá. Muito bem, olha, Leonardo Bertozzi, você sabe aquela história assim, tem sempre um técnico que marca uma equipe, uma instituição. No caso do Flamengo é o Jorge Jesus. Ele sempre que pode, ele manda um oi sumido, que é aquela coisa assim, lembra de mim? Eu tô por aqui. Ele vai lá, e ele vai nos lugares, viu, Léo? Não é visto, não é lembrado. Sempre volta. Ele vai, ele... olha lá, a carinha dele, Léo, olha quem tava lá no Maraca hoje. Assim, sabe que a melhor coisa nesses casos é nunca voltar, né? Pois é. Sabe quem me falou isso um dia? O Paulo Autuori. Ele saiu do São Paulo, eu falei, Autuori, por que você não fica? Ele falou, aí eu empato 2 no Paulistão, sou vaiado. Aí ele vai embora. Porque assim, o que ele fez em tão pouco tempo, em 19, né? Ganhando Brasileiro e Libertadores e apresentando aquele nível de futebol, né? Ô, Léo, desculpa, perdão. Fala, Rafa, o que foi? Quem não conhece quem? Não, desculpa, Léo, perdão. Pra quem não conhece o Maracanã, isso aí que nós estamos vendo é o centro da imprensa, tá? Curioso, né? E olha aí, eu tinha esquecido. Ô, Léo, perdão, essa observação é maravilhosa. Passou justamente por onde ele sabia que seria visto, né? Então, mas acabou de ser campeão. O primeiro grande título do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita foi agora com ele, depois de muito tentar, né? Foi campeão na última rodada ali com o Al Nassr e depois falou obrigado, um abraço, né? E tá aí, tá na pista. Mas isso que é o mais maravilhoso de tudo. Eu tinha esquecido, Rafa, é verdade, das novas cabines do Maracanã. O novo Maracanã ficou assim desde a época da Copa do Mundo e tal. Então mudou um pouco daquela cabine que a gente conhecia. Eu ainda peguei esse novo Maracanã. Mas bem lembrado, Rafa, é aquela coisa, sabe, Silas, eu fui, mas não, assim, eu passei na frente, desci do carro, te dei tchau, mas você fala, eu te vi, já passei de relance.
Ô, Rafa, ele foi lá, né, cara? Ele passou lá. Agora fica a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Não, primeiro vazou a notícia. Isso. Primeiro, só um detalhe assim, primeiro vazou a notícia. Isso. Descobriram que o Jorge Jesus estava de férias no Brasil. Segunda informação, descobriram que ele ia no jogo do Flamengo. Terceira informação, ele vai pro jogo e acessa o estádio pelo setor da imprensa. É muita coincidência, né, Não, Edu? e ele só faltou falar assim, atenção flamenguistas, chegarei de surpresa às 15 horas e 15 Só minutos. faltou pegar o microfone do Sérgio Luiz. Pois é. Então falar aqui, lá no obrigado, nação. estádio. Tal. Aí eu pergunto a você e ao Silas, já que o Léo falou também desse cenário. Vocês acham que ele ainda oferece sombra? Sombra ele sempre vai ser pela história dele no Flamengo. Mas nesse momento do Leonardo Jardim, ele dá uma sombrinha no Leonardo Jardim? E aí, Léo? E aí? Sim. Ó, o Sim, Rafa ele vai ser sempre sombra do Flamengo. Ele não é sombra, não. É? Ele é uma árvore já. Eu não sei qual seria o superlativo de sombra. É uma árvore da sombra. Não sei. É uma montanha inteira. Ele é um conjunto de sombras, né? É muito mais do que uma sombra só. É porque é aquela coisa, metaforicamente falando, o Jorge Jesus é aquela situação do cara que chega numa conjuntura em que tudo estava caminhando para dar errado e não só dar certo, como dar certo da melhor forma possível. Por exemplo, é aquele sujeito que sai de casa para fazer compras, mas ele só tem 10 reais. Ele vai comprar ali o pão e um negocinho, de repente ele está andando na rua e cai no colo dele uma mala de dinheiro. E aí ele pode comprar o mercado inteiro se ele quiser. E aí ele faz compra para 5 anos. É mais ou menos isso. Porque o Jorge Jesus chegou no Flamengo, no momento que a expectativa do Flamengo era baixa. O torcedor hoje vai dizer que não. Mas antes da chegada dele, quando o Abel Braga ainda era o técnico do Flamengo, a expectativa era, de repente, brigar ali para ficar numa vaga numa zona de classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro. Não dá para pensar em muita coisa. Ele chega... Com ele chegam poucos jogadores, Pablo Mari, Gerson, dá uma ajeitada no Flamengo coletivamente, cria um time que joga e encanta o torcedor, e aí reata uma relação de expectativa e resultado que o Flamengo há anos não tinha. Quando eu falo reata, é porque tirando 2009, que é aquele campeonato brasileiro chamado de exceção que explica a regra, todos os outros anos, inclusive os anos de títulos de Copa do Brasil, como 2006 e 2013, o Flamengo ganhou muito na camisa, na raça, na entrega, mas o Flamengo não tinha um futebol jogado compatível com o tamanho da sua instituição e com o gigantismo da sua torcida. Então o Jorge Jesus chega e coloca o Flamengo no seu lugar. Vai lá, você é o maior. Você é quem tem mais torcida, você é quem tem mais dinheiro, você é o principal produto do futebol da América do Sul, vai lá e seja o que você tem que ser. Então ele vira um Midas. Então não é qualquer coisa que envolva o nome dele, sempre vai ser sombra para quem está no Flamengo. Independentemente de ser Leonardo Jardim, se um dia o Flamengo contratar o Guardiola, ainda assim o Jorge Jesus vai ser sombra para ele. Olha, Silas, você foi técnico quantos anos, Silas? 11. 11. Acontece isso de um treinador ficar aparecendo lá nos lugares, Silas? Acontece, né? Tem mais gente que faz isso aí, hein? E quando não é o treinador, é o empresário dele que dá aquela telefone, que ele faz aquele telefonema, né? Tamo na área, hein? Tamo aí na praia, como é que tá aí, né? Tal, E, cara, aconteceu um negócio muito legal, cara. Quando eu vou pro Flamengo, o Zico tava na região lá de Campinas e me ligou. Falou, meu chapa, como é que você tá? Tô bem e tal. Tô aqui na região de Campinas, quero falar com você. Eu falei, Galo, cara, vem amanhã cedo, então vem tomar um café comigo em casa, domingo. Foi tomar um café comigo. Quando ele tava tomando café comigo, o Jorginho me ligou. Jorginho, meu amigo, meu irmão. O Jorge falou pra mim, Silas, o Galo te ligou? Eu saí da cozinha, falei, Galo, saí da cozinha, fui na sala, falei, Jorge, o Galo tá aqui, cara. O Galo tá aqui em casa, tá comigo. Não. Eu falei, mas Jorge, se você falar pra mim que você quer ir pro Flamengo, eu falo pro Galo que eu não vou. E o Jorginho também, a gente, tentamos casar os filhos, tentou um monte de coisa, não deu certo. Ele falou, não, o Flamengo quer você. É verdade, Rafa. Ele falou, não, o Flamengo quer você. Já vai chegar a minha oportunidade. E não foram só não, hein, Rafa? Foram vários. Mas não deu certo. Passou o fim de semana em casa. Ele e a Cristina, um beijo pro Jorginho, meu. Que legal. Esse aí é meu irmão de vida, a Tina também. Grande figura também. E aí ele falou, não, eu já vou ter oportunidade de ir pra lá e tal. Então eu voltei
E aí fui pro Flamengo. Fui nessa chama. Olha a diferença de trato. É ética, é amor um pelo outro. E tem muitos treinadores também, como tem muito que fica sondando, tem muito também que fala não. Enquanto o cara tá lá, Dorival Júnior é um. Enquanto tiver alguém lá, nem conversa comigo, não quero saber, não liga, nem nada. Eu acho que esse é o jeito certo, é o caminho, mas sei lá, de repente... Eu tenho pra mim, eu vou falar já que uma... Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Tivemos aí o Jorge Jesus no Maracanã assistindo o jogo do Mengão, depois a resenha com os jogadores de 2019. Demais, hein? Demais. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.